Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Tamires. Olá pessoal, eu sou a Thaís do Café Logado na Psicologia. Olá pessoal, então nesse vídeo nós vamos falar sobre preconceito. E o que é preconceito? O que significa? A sílaba pré significa anterior. O sufixo conceito tem a definição de falar o que é julgado ou é uma sentença. Então, o significado de preconceito no todo significa aquilo que você tem um julgamento ou uma sentença antes de você conhecer. Muitas vezes, quando a gente acaba julgando algo sem conhecer, isso é muito grave, porque geralmente a gente faz isso a todo instante. Agora a gente vai falar sobre como que o preconceito ele é construído. Inicialmente é muito importante a gente entender que a gente não nasce preconceituoso. O preconceito ele é uma construção que é instituída ao longo da nossa vida e a gente passa a ter essas ideias preconceituosas. E aí o que eu posso falar inicialmente sobre a construção do preconceito? O preconceito ele tem duas principais bases, que é o estereótipo e o rótulo. O estereótipo ele é uma característica que a gente atribui a um grupo específico. O rótulo ele também faz parte de uma cadeia de características que a gente coloca nas outras pessoas, num grupo em específico. É uma característica que tem a ver com personalidade, comportamento, ideias que a gente acredita que esse grupo determinado tenha. E o problema desse tipo de conclusão que a gente tira no preconceito é que ele é extremamente generalizado. Ele não leva em consideração as características individuais de cada pessoa daquele grupo. Então, vamos pensar num exemplo. Esse exemplo eu vi num vídeo do Leandro Carnal, sobre a série de vídeos dele de preconceito, e é interessante a gente conversar um pouquinho sobre esse exemplo. O exemplo seria, se um cara, um homem, ele tá dirigindo e ele faz um erro ali na sua frente e acaba atingindo o seu carro, algo do tipo. A gente coloca a característica do erro para o indivíduo. O indivíduo dirige mal, essa pessoa, esse cara dirige mal. E aí, quando isso acontece, por exemplo, com uma mulher está dirigindo e ela faz esse mesmo erro, a característica do erro ele é colocado na população feminina. Ele é embutido de acordo com o feminino. Então, as mulheres dirigem mal. Então você começa a entender que a característica da generalização não leva em conta o indivíduo. As características individuais, a gente não considera que aquela mulher em específico pode ser uma motorista, um motorista ruim. E a gente coloca essa característica, por exemplo, no homem como uma característica específica daquele indivíduo. A função do estereótipo nesse caso seria a identificação de características negativas daquele grupo, ou seja, a gente acaba tendo uma facilidade maior em ver características negativas daquele grupo e atribuir essas características negativas para todas as pessoas do grupo e desconsiderar as características positivas. Então a gente passa a ter muito mais dificuldade de enxergar comportamentos e ideias que vão de encontro às nossas crenças sobre aquele grupo. Por exemplo, se a gente tem uma ideia de um estereótipo negativo sobre aquele grupo e aquele grupo específico faz uma pessoa daquele grupo faz uma coisa boa ou faz alguma coisa diferente daquilo que a gente imaginava, a gente não consegue utilizar essa informação para poder combater o nosso preconceito. A gente não consegue tirar essa generalização. Então é muito importante essa parte que a Thaís falou, que é a do estereótipo. Então, são coisas que existem, que a gente coloca a característica em outra pessoa ou em algum grupo, e isso acaba gerando uma conclusão, né, sobre aquela pessoa, aquele grupo precipitada, e você acaba julgando ela. É como se fosse, igual a Thaís falou mesmo, é um vício, um ciclo que a gente vai repetindo isso, uma circunstância de crescimento, isso vai gerando uma raiva e várias outras emoções, como ódio e tudo mais, sobre aquele grupo e sobre aquela pessoa, e acaba saindo em forma de agressividade, né? Discriminação. Infelizmente,
inferiorização. Então, é interessante a gente ver e refletir sobre esses pensamentos e esse estereótipo que a gente tem com a gente e na hora de exteriorizar. Então, vamos lá para uma explicação mais profunda do que é o estereótipo. O estereótipo é aquilo que a gente avalia, né, sobre o outro e sobre o grupo, uma imagem. Então, a gente acaba colocando uma imagem dessa pessoa pra gente que é irreal, não existe, né? Existe apenas na nossa mente. E aí, o que acontece? Quando essas coisas são exteriorizadas, geralmente elas são exteriorizadas em forma de discriminação. E os grupos que sofrem mais discriminação e preconceito, né, são aqueles que estão ligados à sexualidade, gênero, racial, de classe social e religião. Então, esses grupos são os que mais sofrem com estereotipação. Como se eu pensar, todos os homens gostam de futebol. Então, é uma coisa que eu tô colocando igual para todos os homens, sendo que nem todos gostam de futebol, né? Cada um tem seu gosto. Ou pensar também que uma pessoa que ela tá com uma vestimenta mais simples, né, que ela vai em algum local comprar alguma coisa e as pessoas acham que ela não tem dinheiro para comprar aquela mercadoria porque só por causa da vestimenta dela. Então, esse é um outro tipo de estereótipo. Então, o estereótipo, né, ele serve para quê? Para identificar grupos que têm características semelhantes. E esse seria um ponto benéfico do estereótipo. Quando eu passo a pertencer a um grupo, vamos supor, eu passo a ter uma nova religião. E aí vem uma pessoa de fora e diz pra mim, ah, você é dessa religião? Ah, então você é isso. E aí, nesse isso, que ela acaba me discriminando, né, eu acabo sofrendo, gerando uma reação em mim de sofrimento por causa de um pensamento pronto que estava na mente desta pessoa. E geralmente esta pessoa que vem de fora trazer esse tipo de comentário, ela não conhece sobre o assunto. Então, em vez dela perguntar, ela acaba falando coisas que ela já ouviu pela sociedade. E aí ela joga isso como se ela soubesse de algo, né, do assunto, sendo que é uma observação e um pensamento dela, uma informação que ela tem totalmente errônea, né, do assunto. Então, por isso que nós devemos perguntar, né, uma coisa que a gente não sabe, a gente devemos pesquisar, se informar sobre, e é isso que gera vários resultados, né, depois de comentários desse tipo, de brigas, conflitos, agressões, né, desentendimentos. E também é muito importante falar que muitas pessoas, além de soltar o comentário, parte para agressão muito rápido, ou ela fala de forma, uma repulsa muito grande, um ódio muito grande por aquelas características. Então, isso é uma coisa que deve ser pensado antes de ser exteriorizado, né? É claro, quem é preconceituoso e já está no ciclo do preconceito há muito tempo, não desconstrói isso. Muito difícil essa pessoa conseguir sair e desconstruir esse pensamento que já está lá alojado nela, né? Então, é um caso que aí ela precisa de técnicas e terapia e tudo mais para tirar isso que está enraizado. E como que a gente pode imaginar em desconstruir o preconceito? Como que a gente pode tirar o preconceito da nossa cabeça? Como a Tamires mesmo comentou, não é uma coisa fácil de ser feita. Por que não é uma coisa fácil? Porque é um ciclo. Então, a pessoa já tem a tendência a estar nesse ciclo de preconceito, o meio em que ela vive tem a tendência a confirmar aquele preconceito, aquela ideia como real. Então, a pessoa, às vezes, ela desenvolve uma ideia, os indivíduos que estão próximos a ela podem confirmar essas ideias como ideias certas, né, sobre aquele determinado grupo. E no caso, para poder estar saindo desse preconceito, uma das ideias que a gente pode propor para vocês aqui é a racionalização do pensamento. O que seria isso? O pensamento
do preconceito, como a gente já falou, ele tem a tendência a estar bem nas extremidades e ser extremamente generalista. E é interessante a gente começar a observar os nossos pensamentos sobre esses determinados grupos. E a gente pode anotar esses pensamentos que a gente tem, essas ideias sobre esses determinados grupos, e aí a gente começar a pensar se essa ideia faz ou não faz sentido para aquele determinado grupo. No sentido de que a gente começar a identificar que essas características elas podem não existir ou existir em determinados indivíduos. Se a gente acredita, por exemplo, que as mulheres no geral dirigem mal, a gente anota esse pensamento e a gente começa a identificar que tem mulheres que dirigem bem. Então essa ideia já tá errada por si só, entendeu? Porque ela é uma ideia generalizada. Então não são todas as mulheres que são assim. Então a gente pode ir fazendo isso com vários pensamentos desses, como a Tamiris já exemplificou, com vários tipos de preconceitos diferentes, como o racismo, a misoginia, a xenofobia. Então esses tipos de preconceitos, eles podem ser quebrados dessa forma, né? Mas como a gente já falou, não é uma coisa fácil de se fazer. Esqueci de gravar essa parte. Vou gravar agora pra vocês um textinho de exemplo que tem no livro de psicologia social que a gente vai colocar na descrição do vídeo. Chama Desastre o nome do textinho. Um pai e seu filho estavam traficando por uma rua movimentada, uma estrada movimentada, né? Eles estavam quase chegando no seu destino quando o pai perdeu a direção do carro. Ele saiu da estrada e bateu no poste. O pai, ele infelizmente acabou morrendo instantaneamente, só que aí o filho ficou bastante ferido. Aí uma ambulância levou o menino para o hospital mais próximo. Eles convocaram a equipe médica para uma cirurgia de emergência, né? Porque ele estava bem ferido. Mas quando a pessoa que ia operar o menino entrou na sala de cirurgia e viu o garoto, não se conteve e gritou: "Eu não posso operá-lo, ele é meu filho", né? Como que é possível se o pai morreu no desastre? Qual seria o problema nesse caso, né, dessa história? É um problema de interpretação. No caso, não é definido o gênero da pessoa que vai fazer a cirurgia no menino. Justamente na história está como pessoa. E a gente tem a tendência a interpretar que cargos de grande relevância ou de grande importância seria atribuído somente a homens. E aí a gente tem esse tipo de interpretação errônea, que é um tipo de estereótipo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cliquem no gostei, comentem se caso vocês tiverem alguma dúvida ou se acharam alguma parte do vídeo que não ficou muito clara, quiser tirar alguma dúvida sobre essa parte do vídeo, ou às vezes falar com a gente o que vocês acharam do vídeo, contar pra nós se vocês já tiveram alguma experiência de serem preconceituosos, de terem desconstruído o preconceito, ou se vocês já passaram por algum tipo de preconceito, por pertencer a determinado grupo. Então é isso. Deixem um comentário, uma curtida e se inscrevam no nosso canal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E esse foi nosso vídeo preconceito. Espero que vocês curtam, gostem. Interajam com a gente sobre mais temas pra gente retratar aqui no canal. Que a gente vai estar fazendo assim que possível, tá bom? Então é isso. Beijo!